Olá, Celi. Obrigada mesmo do fundo do coração por ter aceitado participar neste meu projeto. Já não nos víamos há muito tempo, acho que já há uns anos que não nos encontrávamos, mas eu continuo a seguir o seu trabalho e assim, acho espetacular e acho que tem muito a ver com o que eu faço. E então eu gostava assim, para quem não se conhece, para quem não conhece a Sueli, que se apresentasse. Quem é a Sueli? Olá. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui com você. Agradeço essa oportunidade, né? Quem é Sueli? Eu sou uma mulher com fome. Eu tenho fome de viver. Eu tenho fome de viver e de viver bem. E quando se passam muitos dias na nossa vida, a gente vai aprendendo algumas coisas e se perguntando por que que eu não sabia disso antes? Teria simplificado tanto a minha vida, teria me economizado tanta perda de tempo e sofrimento. Mas, na verdade, é que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento, não é? E eu já estou aos 74 anos, né, numa segunda carreira que eu criei depois de ter me aposentado como engenheira no mundo corporativo, fazendo um trabalho com as mulheres para ajudá-las nisso, né? Para ouvindo as suas histórias, identificar no que eu posso ajudar. Então, um programa que eu tenho, é o amor que transforma. Eu sei que o maior amor é o amor de Jesus, o que nos salva e o que nos guia. Mas tem um amor que sem aquele a gente não consegue andar. É o auto-amor, é a autoestima. O amor. E isso não é mesmo uma questão de vaidade nem egoísmo. É um caminho de sobrevivência. E isso tem ajudado algumas mulheres a mudarem completamente a história delas. É Sou casada, hein? mesmo uma questão de respeito por nós mesmas, não é? É uma questão de respeito. Quando você se ama, você se respeita, né? Eu sou casada há 47 anos, tenho 3 filhos, todos adultos, não é? E aprendendo a viver todos os dias, porque a gente continua aprendendo. Essa sou eu. Eu estava a ouvi-la e é mesmo isso, é, por um lado, tudo aquilo que nós passamos acaba por nos trazer ao que somos hoje, não é? Por isso Sim. não fazia muito sentido, no fundo, nós já sabermos as coisas, porque o caminho seria diferente. Não teria aprendizado, né, Alda? A gente quer simplificar, mas não é. Não é assim. Não Mas é o bem poder assim. ajudar as mulheres, no fundo, a terem mais ferramentas e mais conhecimentos mais cedo para ultrapassarem determinadas situações que no fundo, nós não conseguimos, não é? Tivemos de aprender um bocadinho É, bater com a cabeça. na martelada, batendo a Exato, cabeça, como se fala aqui no Brasil. é isso Tchac, tchac. mesmo. Mas conseguir ajudá-las a perceberem isso mais cedo e a conseguirem, no fundo, sentir-se mais confiantes, mais seguras, mais apetrechadas no fundo, com conhecimentos e ferramentas. Dá muito gozo, porque acaba por é uma sensação mesmo de eu estou mesmo a fazer alguma coisa de bem pelo outro, não é? Sim, E é você continuar no jogo da vida, continuar tendo, que isso é importante para o ser humano. Ele sim, a questão da contribuição. A gente saber que continua, apesar da idade, ou graças à idade, né, podendo contribuir com a vida do outro. Porque o que me dá tristeza, Alda, é ver muitas pessoas muito jovens, mulheres às vezes com 40 anos, dizerem para mim: ah, eu não tenho mais nada para fazer. Ou outras mulheres mais velhas falarem assim: eu me aposentei e agora? Não vou fazer mais nada, não é? É como se ela ficasse apenas esperando a morte chegar. E essa é uma caminhada triste, né? Então, a minha provocação é essa: viva até o último dia da sua vida. Não interrompa esse espetáculo que é a vida. É um espetáculo de dor, de sofrimento, de aprendizado, mas sempre é a vida, né? E a vida é bonita se a gente não ficar apegado na dor, no sofrimento, na negativo. angústia. Esse pedacinho até uma, como é que se diz, uma pretensão muito grande minha, por isso eu falo, eu ensino, eu ajudo, eu não falo que eu ensino, né? Porque Uhum. cada um tem o seu aprendizado. Mas eu ajudo as mulheres a perceberem isso, elas vão perceber.
né? Quando às vezes chega com um sofrimento tão grande que deve ser respeitado, mas é o resultado de alguma coisa mal resolvida com ela mesma, sabe? Porque Uma em qualquer, expectativa no outro, por exemplo, exato, isso porque faz em muita gente qualquer sofrer. situação, por mais negativa que ela seja, tem sempre alguma coisa de bom, não Ela é? traz uma lição, Sempre, né? exato. Nós tivemos uma mentora comum que ela nos Uhum. ensinava: tudo na vida ou é bênção ou é lição. É isso mesmo. Ou é fruto ou é adubo. E Tudo eu está a acredito nosso mesmo serviço, nisso. já dizem os hindus, Sim, né? Tudo sim. está a serviço da vida. E mesmo quando nós não vemos um caminho, eu acredito que a solução vai surgir e que nós vamos conseguir, no fundo, perceber até porque é que aquela, Sim, por exemplo, porque é que aquela dor existiu e porque é que fez sentido, não é? No fundo. é. E o que é que eu aprendi com isso, não é? O que a gente aprende com aquela situação? E quantas vezes a dor que a gente está passando, né, ela não é fruto de nossas próprias criações, né? Isso acontece muito nos relacionamentos, ou em Uhum. qualquer situação da vida, né? A nossa mente é fértil, Certo. mas a nossa mente, ela mente, né? Eu Sim. gosto muito de dar um exemplo assim: alguém vai resolver um problema no serviço público, por exemplo, que as pessoas reclamam que é lento, que vai devagar, tal. Com qual atitude você sai de casa, né? Você sai de casa com o interesse genuíno de resolver o seu problema, ou já sai com uma má vontade tremenda e a qualquer palavra que a pessoa que estiver do outro lado do balcão para lhe atender vai ser motivo de irritação. Uhum. Já As responde pessoas, forte, não é? Já vai exatamente, irritada, já vai pronta para eu vou a resolver agressão já vai pronta para a briga, já vai pronta para a mesmo. luta. As pessoas esquecem que nós somos seres de energia. Nós emanamos uma energia. A gente percebe o tipo, a maioria de nós percebe isso com muita clareza. Criança, então, não é a Uhum. criança fala, não gosto de você. Sim. Alguma coisa tem. Acho que Ela com está o vendo a pessoa avançar da pela primeira idade, vez. com o Sim, avançar da idade, vamos sendo educados para ouvir menos o que sentimos e exato. passarmos a agir de forma mais racional e mais de acordo Automática, com o que a mais sociedade. condicionada ao ambiente. De certa forma, isso precisa ser um pouco, porque se a gente, aqui no Brasil, a gente chama assim, sincericídio. Se a pessoa for completamente sincera, aí já fica difícil a convivência dela, né? É Mas, verdade, enfim, mas nós vamos do 8 para o 80. Eu acho que não é verdade. deixamos. Sim, eu falo por mim. Eu acho que se eu tivesse seguido sempre a minha intuição, por exemplo, eu tinha Uhum, acertado 100% das vezes, se calhar. Mas como era socialmente, devia fazer assim, ou assado ia fazendo. E com o avançar da idade, eu percebi que, ok, trava e vamos fazer outra vez ao contrário. Vamos passar a seguir mais a intuição, vamos. E eu acho que isso dá uma clareza, uma certeza. Às vezes nem, mesmo sem saber explicar muito bem porquê, mas eu sei que o caminho é aquele, não é? uhum. E, E a gente esquece, você falou aí no começo, nós fomos educadas a não nos ouvir, a não nos não é? ouvir Então, mesmo. essa coisa, essa intuição que a gente tem, a nossa sabedoria interna, é a presença de Deus dentro de nós, a centelha divina. Então, às vezes, você está pronta para sair e dá uma vontade de não ir, de ficar em casa, respeite. Você Uhum. está sendo livrada de alguma coisa, não é? Então, só fechando aquela história do atendimento no serviço público, as pessoas esquecem que nós somos seres de energia. Então, o outro, que está do lado de lá do balcão, ele sente o seu sentimento, ele percebe, né, intuitivamente, o seu sentimento de raiva, pelo seu semblante. Nós somos livros assim abertos, muita gente sabe ler com muita facilidade, né? E ele já se prepara, então, para o embate. E depois a pessoa que foi com essa energia, né, com essa vontade de criar um conflito e não resolver o próprio problema, ela sai muito frustrada, fala, tá vendo? Tem razão o que eu estava pensando. Sem saber que a nossa mente sempre procura, né, coerência, se ela vai
buscar briga, ela vai encontrar briga, conflito, Claro, né? claro. Má vontade, enfim. Então, muito dos nossos sofrimentos, só fechando esse raciocínio, é de coisas que a gente mesmo cria. E a gente precisa parar para se ouvir, Para nos para ouvir. refletir com humildade. Não é que a gente vai ser santo da noite para o dia, mas é um processo de aprendizado, né? Sim. Agora entendi. Aí no outro dia ele experimenta diferente. Sai de casa com vontade para resolver. E usa a palavrinha mágica. Eu preciso da sua ajuda. Sim. Qual é o coração que não se abre quando alguém fala, eu preciso da sua ajuda? Faz muita diferença, faz mesmo muita diferença. Eu às vezes dizia, pedia uma ajuda para eu ir resolver alguma questão. Eu dizia, é simples, é só chegar lá e pedimos isto. Não, mas tu consegues sempre. Não é que tu consegues sempre, é que eu chego e digo bom dia, a sorrir sempre, porque já faz parte de mim. Eu peço, por favor, pode-me ajudar ou eu preciso muito da sua ajuda. Sim. E eu agradeço mesmo quando eu compro alguma coisa e às vezes a pessoa vende-me e não me diz obrigada, mas eu digo sempre obrigada. E eu percebo isso. Mas é assim, sempre foi natural para mim, mas com o passar do tempo eu fui percebendo que isso faz muita diferença. E a forma como eu chego, às vezes, à beira de alguém, há aqui um serviço público que diziam sempre, a senhora que está lá é muito antipática. A verdade é que ela comigo é sempre espetacular. Mas eu falo sempre com ela, eu acho que de forma muito educada, e mesmo que ela esteja irritada, eu vou falar tranquila na mesma, eu vou sorrir na mesma, e eu sinto que ela acaba por fazer o mesmo comigo. Então, acho que é um bocadinho isso, nós estamos muitas vezes à espera que seja o outro a nos entregar alguma coisa primeiro, para depois nós retribuirmos. Então, por que não fazer o contrário? Mas em tudo, não é? Porque é que não vamos nós dar? Porque é que não vamos nós ajudar? E depois, se o outro sentir que também deve retribuir, tudo bem. Se não sentir, nós demos o nosso melhor. Sentimos-nos bem com isso. E depois está tudo certo. Está vendo como... Desculpa. Está vendo como isso é o resultado das nossas escolhas? Então, as pessoas vivem repetindo que a sua vida é o resultado das escolhas que você faz. E isso é verdade. A gente acabou de dar vários exemplos, não é? Não é como o outro vai me receber, é como eu vou falar com o outro. Faz toda a diferença. Isso funciona também muito no relacionamento, não é? Mas a pessoa não sente que sempre que é um resultado positivo, nós assumimos como fui eu que escolhi fazer assim. Mas quando é negativo, culpamos os outros. O outro. Então, uma das coisas que eu aprendi, Alda, assim, importantes na vida, né? Foram muitas, mas a primeira que eu acho é a questão da autorresponsabilidade. É a gente aprender desde muito pequenino, e isso eu aprendi muito na minha casa, né? Éramos 8 filhos, como é que vai ter tanto gente para resolver é obrigatório problemas? aprender, não é? É obrigatório. A gente aprende a sobreviver, né? Eu vinha brincando com meu marido ontem, as crianças hoje, elas são mais inseguras porque elas são super protegidas, e não estou aqui nem fazendo nenhum tipo de crítica, mas fiz uma comparação rápida. Então, nós íamos para a escola sozinhas, hoje aqui no Brasil nem é possível, né? Não sei aí em Portugal, mas é tudo muito perigoso, então a gente já coloca assim, é tudo perigoso, cuidado, tal. E nós íamos para o dentista sozinho, para a escola sozinho, levava o cheque do pagamento da mensalidade, tudo. A criança resolvia, mas com a mudança, né, na sociedade, uma série de fatores, a gente começa a não ter mais essa segurança toda, a ficar dependendo que o outro resolva o nosso problema, nossa situação, né? E uma das coisas importantes é assim a questão da autorresponsabilidade, porque ninguém tem que lhe dar nada, né? Quando nós entramos nisso de esperar que o outro resolva, eu acho que ao entrarmos com a sensação de que vai ser muito bom para nós, porque se o outro for resolvendo não temos trabalho, no fundo, não é? Então, mas não pensamos no peso que isso pode ser, porque cada escolha que o outro fizer pode ser exatamente contra aquilo que nós queremos, no fundo, escolher, não é? Pode estar a escolher um caminho completamente diferente daquele
que nós Diferente. desejamos. Então, acho que a vontade de, ok, fico mais tranquila, não tenho de resolver nada, então vou deixar nas mãos do outro, não se pondera as consequências. Exatamente, porque tudo tem um preço. Se Sim. você o Às vezes tempo mais tarde, todo, né? às vezes mais Se você tarde, que caminho é que eu estou a traçar, ou onde é que eu traçar. estou, que a pessoa Quem nem se está no comando dessa história? É você ou o outro? mesmo. Né? Mesmo aquela senhora do rosto fechado, né? Vista como uma pessoa antipática, que alguém diante dela fala, nossa, tal, você consegue falar com ela normalmente. Eu já Sim. tive muito chefe chato, não é? Eu tinha um que Eu consigo todo falar mundo com depois... e ela é muito amável mesmo. Ela já depois chega ao ponto de dizer, mas a menina precisa de mais alguma coisa, mas eu consegui, não sei o quê. Ela é 5 estrelas, por isso. Eu acho que é mesmo pela forma. Você toca o Destes, lado bom dela. um dia destes eu Você estava a pedir toca, uma você vê ajuda. a luz que ela carrega. E Sim, não assombra, sabe? Então, essa predisposição da gente dar o primeiro passo, isso é autorresponsabilidade. Olha, essa predisposição de você querer fazer a vida mais fácil e não se importar com qualquer tipo de reação que vem do outro, já é um nível de maturidade que você aprendeu a dominar. É um processo, leva tempo, nem sempre é assim. Você vê que a criança, ela é muito automático para ela. Sim, não, ela é muito uhum, absolutamente sincera. Mas ela vai também, muitas vezes, se educando, porque se a gente não fizesse isso, como seriam essas crianças sem limites? Não é? sim, Pode tudo? E na educação, a criança precisa de limite, né? sim. Então, pessoas que são orientadas na família a serem mais sociáveis, né? Às vezes elas pagam um preço, mas, no geral, são pessoas agradáveis de se sobreviver, porque ninguém vai passar a mão na sua cabeça, né? É uma expressão que a gente tem aqui no Brasil. Você Sim. vai, mima demais, fala com seu filho, é divino, maravilhoso, tudo, mas quando ele vai trabalhar, ele é uma pessoa irracível. Ele não sabe ser chamado a atenção, ele não sabe refazer uma tarefa que não ficou boa. Então, eu vejo muito, quando eu trabalhava mais no mundo corporativo, mesmo depois de aposentada, eu comecei o meu trabalho mais em empresas, as pessoas não eram demitidas pela falta de conhecimento, mas pela falta de capacidade de conviver com as outras pessoas e respeitar as outras pessoas, porque aquela pessoa que era tão mimada, a vontade dela é absoluta e ela estava sempre pronta para não obedecer, para discutir, enfim. Não dava para, não agregava ao time, não agregava ao grupo, né? Cada vez mais isso acontece, não é? Cada vez mais isso acontece, nós estamos ficando assim muito É muito mais individualistas. A gente importante pensa saber aqui, se ó, relacionar. Exato. para interagir, é o tablet, é o computador, é o telemóvel, como vocês chamam. Então, é uma comunicação de via única. Então, quando os meninos estão só jogando o tempo todo, quem está no comando é ele, e não tem feedback. Você errou, você está sendo E quando tem e não desonesto, não tem gostam, nada disso. não, e Né? quando tem e não gostam, podem pôr de lado, não é? Só apenas desliga. Mas também é muito importante, por exemplo, a parte do autoconhecimento é fundamental, não é? Porque mesmo isso de nós chegarmos à beira da outra pessoa e realmente ela pode estar com, por exemplo, com má cara, como nós dizemos, porque até se calhar já tanta gente foi, no fundo, má com ela, em termos de, Sim, não é? De ser agressiva e de que se calhar chega a um ponto que tem de estar ali a receber pessoas e já está saturada. Mas por outro isso. lado, pode ser ela própria que internamente, por mil e um motivos, não esteja bem. E essa parte de autoconhecimento, tanto dessa pessoa, para conseguir, no fundo, gerir-se, como da outra, para perceber que, ok, ela reage assim, mas não tem nada a ver comigo, não é? É mesmo muito Uhum. importante, porque faz uma diferença enorme no bem-estar que nós temos e na forma mesmo com que nos relacionamos com os outros, não é? Da comunicação, né? Isso, no fundo, Aldo, é assim, quando a gente se conhece, sabe, a gente tem surpresas agradáveis e muito desagradáveis também, Sim, não é? Porque sim, ninguém é perfeito. Nós estamos aqui no processo evolutivo. Então, quando você começa a olhar para você com maturidade,
também com amor, com sensibilidade, e a gente começa a perceber, meu Deus, esse comportamento eu tenho e não está ok. Você conhece as suas virtudes e as suas sombras. Sim, Esse comportamento aqui não carece de revisão, preciso melhorar. Poxa, esse outro, nunca tinha parado para pensar. É bom, né? Vou manter. E aí, no finalzinho dessa história, ele vai fazer um levantamento, uma contabilidade, fala, poxa, eu tenho muita coisa boa, mas eu tenho muitas oportunidades de melhoria aí. A conclusão que normalmente se chega é assim: se eu não sou perfeita, por que que eu vou exigir que o que o outro outro vai seja ser perfeito? Então, o teu mesmo. relacionamento melhora muito, porque aumenta a sua compassividade, aumenta a sua capacidade, né, de se colocar, a sua empatia no lugar do outro. Fala, ela estava com uma cara assim porque teve um mau dia. Ela teve isso, sabe? E tudo começa a diminuir a importância, porque isso, às vezes, é um motivo de grande sofrimento para as pessoas, não é? Mesmo. E a Sueli chegou a fazer alguma das formações de análise comportamental? Sim, fiz. Pronto, a primeira que eu fiz, já, pronto, há muitos anos na altura, foi quando eu tive a fazer a formação na altura em coaching para crianças e para adolescentes. Uhum. Foi a primeira que eu fiz. E na altura, eu decidi fazer o teste em casa, com todos os membros do agregado familiar, mesmo com os meus filhos, que na altura ainda eram muito pequeninos para fazer, mas que eu achava que já tinham maturidade para conseguir. E fez uma diferença tão grande, porque aquilo que ele dizia todos os dias, que era, não podes exigir isto porque ele não é assim, não é? No fundo é, por exemplo, se eu sou muito organizada e ponho tudo muito direitinho, mas se a pessoa que está ao lado não é, se o meu filho, por exemplo, não é, por mais que ele se esforce, ele consegue, mas primeiro vai fazer um esforço enorme e depois nunca vai ser organizado como eu sou, não é? Porque para mim é tão natural que quando eu ainda por cima me esforço para ainda ficar ali no exagero, praticamente. Então, como é que nós vamos exigir do outro que faça aquilo que para nós é o que faz sentido, não é? Mas que para ele pode ser exatamente o oposto. E ao fazer, foi muito engraçado, porque eu sempre dizia assim, 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 mas uma coisa é ouvirmos, outra coisa é, depois de cada um dar as suas próprias respostas, porque não é ninguém a julgar, quando somos nós a dizer, o outro acha que é um julgamento, acha que é uma crítica, mas quando é a própria pessoa a responder, e eu tenho ali, no fundo, um livro sobre ela, segundo as respostas que ela deu, não é? Tu és assim, assim, assim. Ou seja, tu és amarelo e ele é verde. Como é que tu queres que ele, na mesma Aceite situação, isso. sim, e na mesma situação, reaja da mesma forma e faça as coisas Não, como tu estás à espera? Nunca vai acontecer. nunca vai Tal como o acontecer. contrário. Tu nunca vais fazer aquilo que ele espera. Então foi muito giro, porque na altura os meus filhos eram muito pequeninos, mas nós, um dos dias, fomos um domingo à casa dos meus pais e depois o meu filho estava para lá fazer umas brincadeiras, a saltar e a fazer barulho, e a minha irmã disse para ele parar. E ele lá continuou, e ela voltou a dizer, e ele continuou. Então eu peguei nisso em casa para lhe explicar que depois de fazermos o teste e dele próprio, apesar de ser pequenino, conseguir identificar como era cada um, foi muito giro, porque eu disse características e ele identificou. Disse, tu és assim, o meu irmão é assim. Então eu disse, ok, então imagina, a tia é esta e tu és este. Ela gosta muito, por exemplo, de estar tranquila, deitada. Eu gosto. Eu gosto muito de estar tranquila, deitada, relaxada, a ouvir os passarinhos, a ler um livro, a ouvir música. E tu gostas muito de estar aos saltos, a gastar energia, a cantar, a gritar. Barulho. Estamos em lados opostos, mas eu adoro-te e adoro estar contigo. Se eu tiver de estar o tempo todo como tu és, eu não consigo, porque é um esforço para mim que não é natural. Tal como tu não consegues estar sentadinho, deitadinho aqui este tempo todo. Então nós temos de encontrar um meio termo para quando estamos juntos conseguirmos. E foi muito giro, porque eu acho que é muito bom para um adulto perceber isso, porque passa a aceitar
completamente diferente a As situação. diferenças no Sim, outro, não é? diferenças. E Então, mesmo com os filhos, não é? exemplo, Não há aquela exigência absurda às vezes de... E para a criança é tão bom porque ela percebe que sempre que um adulto me chama a atenção, já não tem a ver com estar a dizer que eu estou errado ou que eu não não é sou bom. comigo, é Não, com o meu comportamento. Se é com o você, meu comportamento que mesmo o meu comportamento não está daquele errado. momento, né? Exato. E Então, mesmo o meu isso é muito comportamento, mágico, sim, e mesmo o né? comportamento não quer dizer que esteja errado, quer dizer Isso que não para aquela o pessoa comportamento não te define, mas é a sua atitude naquele momento. Por isso, quando a gente trabalha com a questão da comunicação não violenta, não é? É você estabelecer uma comunicação de acordos e que as pessoas não se sintam machucadas, porque quem uhum, não tem essa informação, ou às vezes até esse tipo de cuidado, que cada um de nós traz esse talento todo, né? Acabamos de ver aí com os diferentes perfis comportamentais. O que acontece? Quando uma pessoa sabe conversar com qualquer uma outra pessoa, não focando nela, mas naquela ação, né? Eu gosto, tem muito assim o exemplo de criança, por exemplo, a mãe gosta da casa bem organizada e a criança é um furacão, está sempre ali muito energética e cheia e bagunceira, né? Aí o que você faz? Ao invés de falar, você é um bagunceiro, rotular coisa e tal, fala só, eu acho você um menino tão interessante, tão inteligente, mas essa mania que você tem de chegar da escola, jogar o tênis na sala, isso não está adequado para você. Sabe por quê? A mamãe gosta de casa arrumada. Então vamos fazer um acordo? Por nós, você vai chegar em casa, não vai mais jogar o tênis na sala, você vai guardar, porque esse comportamento não está adequado para o que a gente quer viver em paz. Quem não gosta de uma casa cheirosa, bonita e arrumada? Então, muda, né? sim, Muda mas a é mesmo isso, forma. é Ao o... invés de rotular, de Sim, gritar, de agredir, você está mostrando o caminho para a pessoa. Eu e acho é o muito interessante que é essa que eu história, sinto esse com isso, trabalho não que é? você faz com as crianças. Sim, porque muitas vezes nem é o está, não está errado. É, Uhum, eu nesta situação sinto-me assim, por exemplo, aqui em casa aconteceu isso, que é, eu gosto de ter, por exemplo, o quarto muito arrumado, mas o meu filho diz que se calhar se não tiver tão arrumado assim, para ele é tá tudo indiferente. bem. E eu Uhum. digo, ok, tranquilo, mas Comuns, nos espaços comuns nós temos de chegar a um consenso para que todos nos sintamos bem. seja agradável para todos. Quer fazer bagunça? Faça no seu quarto. Exato, Mas porque aqui não, como né? vivemos em conjunto, nos espaços comuns, todos têm de se sentir bem. Então, aqui temos de chegar a um acordo de outra forma de organização. E é muito isso, não é? Começa a ser esse trabalho que você faz, não sei se já parou para perceber, não é? A importância e a profundidade dele. Você está criando pessoas, né? Ao trabalhar elas dessa maneira, você está criando pessoas mais flexíveis para a sobrevivência no mundo fora de casa, pessoas mais agradáveis para a gente conviver, porque se a gente não dá também essas orientações, esses limites, tudo, a pessoa sai no mundo perdido. Por isso que os jovens estão tão perdidos, estão tão ansiosos, estão tão angustiados, porque assim tudo foi feito, foi dado com muita facilidade para eles. Graças a Deus, as pessoas foram enriquecendo, melhorando, né, financeiramente ao longo do tempo, podendo patrocinar, proporcionar mais coisas. Eles tiveram que lutar menos por isso e, e pareceu que assim tudo aquilo vinha como magia. Então é uma forma da gente ir mostrando que chegar numa casa que ninguém nem percebe quando chega, tá cheirosa, tá boa, tá maravilhosa, se ele todo dia encontra isso aí, no dia que tá bagunçado, né? Ele fala, olha, você precisa ir pegar seu tênis e guardar lá, porque essa bagunça aqui, se você deixar, sou eu que vou ter que consertar. Então, às vezes, tem mães muito sobrecarregadas, né? Eu trabalho muito com as mães, porque elas querem resolver tudo, ao invés de trabalhar na raiz, Sim. Mas orientando então, o é filho. tão giro Daqui esses a pouco ela trabalhos. fica exaurida de tanto trabalho, de não ensinar o filho a ajudar, né? Lavar os pratos, organizar as coisas, fica tudo para ela.
e ela, como não tem tempo de olhar para ela e foi condicionada a cuidar de todos, menos de si própria, ela acaba sofrendo. Sim, com o peso. Mas é tão giro isso que estava a dizer, porque é engraçado. Eu digo muitas vezes que, por exemplo, mesmo quando estava ligada à educação, eu às vezes insistia para as crianças provarem, por exemplo, legumes ou as frutas, e diziam-me assim, não vale a pena. Os pais mesmo, eu tive meninos a comer, por exemplo, um menino a comer laranja, e a mãe foi buscá-lo, e eu disse, ele está a comer laranja, ela, não acredito. Não acredito que ele está... E depois foi e disse, mas isso nem presta. E eu pensei, ok, tranquilo, para mim o meu trabalho está feito na mesma, porque eu sinto que se não fosse eu a proporcionar aquela experiência, a criança não ia ter. E mais tarde, ela vai ter sempre a hipótese de saber experimentar algo diferente, dela própria escolher se quer ou não comer aquilo que seria mais saudável. Ou seja, eu fiz aquilo que eu achava que era mais correto. E depois ela tem essas ferramentas, no fundo, nas mãos, não é? E tem esse poder Exato. de fazer a diferença. Então, acho que esse trabalho com as crianças, de começarmos até mesmo em termos de explorar aquilo que elas sentem, aquilo que as incomoda, aquilo que conseguirmos dar-lhes voz, porque muitas vezes como ainda não tem idade, não tem opinião, não é verdade? Eu acho que desde que fala tem opinião, tem direito a dar opinião. Sim. E se a gente ouvir as crianças, elas têm tanto para nos ensinar também. E podemos não concordar, mas é tão bom quando ouvimos os argumentos. Assim, e você consegue, né? Eu sou muito adepta de uma comunicação profunda com os filhos, porque isso dá muita segurança neles, né? Quando crescem, eles são capazes de mostrar a própria ideia sem medo de ser criticado, num ambiente completamente diferente, porque na casa dele ele pôde se expressar e foi ouvido. Sim, mesmo. E foi ouvido, não é? Então, é como mais você está fazendo. Meu marido tem uma coisa que eu acho muito bonito nele. Eu tenho um filho que ele é jornalista. E um dia ele chegou aqui animadíssimo, ele estava na faculdade ainda. Tem um abraço do meu marido, beijou. Não era muito o comportamento dele, não. Aí ele falou: o que está acontecendo aí? Ele falou: você não tem noção. Eu tirei 10 num trabalho que foi defender. Era um tema bem, como é que se diz? Controverso. Mas ele conseguiu defender muito bem aquilo que ele estava sendo solicitado a fazer. E no final o professor falou assim: mas como você aprendeu, tão jovem, a argumentar tão bem? Ele falou: com o meu pai. Porque toda vez que eu tenho uma ideia muito diferente dele, ele falava assim: por que você está fazendo? Por que você pensa assim? Por Sim. isso. Tá, porque é assim, porque tem que ser assim. O jovem assim, né? Tá, assim. Então, vá buscar mais conhecimento e me convença disso. Então, era sempre um desafio, né? Então, às vezes, a gente fala assim, não, a criança não pode discordar do pai. Ele pode discordar, mas ele também precisa aprender e ter argumento para discordar, né? Para que o outro consiga ouvi-lo. Porque, senão, vira muita gente que a gente vai conversar, e aqui no Brasil agora está complicado. É uma polarização, ou lado A ou lado B. Enfim, se alguém não converge o pensamento, não tem um pensamento igual a mim, ele já é automaticamente um inimigo. Uai, Sim, por sim. quê? Né? Por quê? Eu acho que isso da argumentação eu acho incrível. Acho mesmo maravilhoso. Ele fala assim, olha, eu penso assim por causa disso. Eu tenho essa visão. Poxa, eu brinco também muito, casal, que todo mundo pensa igual. Não cresce. Ué, Sim, não, claro que não. na conversa, né? Na dialética, nas opiniões contrárias, que os dois crescem. Os Sim. dois têm a Só assim oportunidade de é que há aprender. reflexões diferentes, não é? Porque senão, Não é? A gente claro. cresce nas diferenças. E eu adoro Revemos quando as formas da gente pensar, né? Ajudando o outro também a rever. Assim. ver por outro prisma. Vou ver por outro ângulo, por outro Eu prisma. acho que eu adoro quando as crianças e assim os jovens nos dizem que não aceitam a nossa opinião e que, por mais que seja difícil, principalmente como mães, porque muitas vezes nós dizemos é assim e pronto, não é? Um bocadinho, tentamos que seja. Por mais que seja difícil, dá-me muito gozo, porque eu sinto que
alguma coisa estou a fazer bem para que ele, primeiro, se sinta à vontade para dizer não concordo, e depois para dar os argumentos, não é? E eu acho isso maravilhoso. Eu lembro-me, o meu filho era muito pequenino, ia entrar no primeiro ano, ou seja, ia fazer 6 anos, ele tinha-me pedido para ir para a equitação, com 4 anos e pouco, pediu-me para ir para a equitação, e eu tinha-o colocado. E nesse ano, ele veio à minha beira e disse-me assim, mamã, eu quando vou para a equitação, no fim da escola, eu vou para relaxar, para ficar mais tranquilo, mas não tem acontecido isso. Eu fico muito mais excitada e sinto-me depois assim mais irritada e mais... Eu queria muito ir para o yoga, porque eu acho, e nós nunca tínhamos falado em yoga aqui em casa, e ele disse-me assim, porque eu se for para o yoga, eu vou relaxar o corpo e a mente e eu até vou ter melhores resultados na escola. E eu penso, eu fiquei assim, tipo, aonde esse menino pegou isso? vais fazer 6 anos. Tu dizes-me isto assim, eu nunca falei em yoga. Tu dizes-me que ficas excitado quando vais para a equitação, que queres relaxar e que vais relaxar o corpo e a mente e ter os melhores resultados. Quem sou eu para dizer impossível? Eu disse, eu não faço a mínima ideia. Na altura não havia assim escolas para crianças, não era tão fácil. Eu disse, não faço a mínima ideia onde é que existe uma escola para ti, mas eu vou procurar e tu vais para o yoga. E depois lembro-me de conversar com o meu marido na altura sobre isso, e ele dizer, és doida, vais tirá-lo da equitação para pôr no yoga. E eu, olha, se ele te desse os argumentos que me deu, tu é que ficavas sem argumentos. E sem, não é? Porque uma criança que já vem com aqueles argumentos todos, com tudo bem, o que é que eu sinto, o que é que eu não sinto, o que é que eu pretendo, ele vinha com tudo. O que é que eu vou fazer, não é? E quando a Sueli há bocado também falou dos cuidados que nós vamos tendo, é engraçado, porque eu acho, por isso é que eu dei o exemplo da criança, por exemplo, de ensinarmos, eu acho que mesmo quando nós ensinamos e elas não fazem, ou mesmo quando nós ensinamos e elas parece que ignoram, aquilo fica lá. E nos momentos que é mais necessário, elas vão buscar aquilo que nós lhes dissemos. Naqueles momentos mais difíceis, ou assim mesmo durante o crescimento, elas têm em conta isso. E eu sinto isso, por exemplo, com os meus filhos, apercebo-me muito disso. E mesmo nos pequeninos pormenores, de coisas que às vezes fazemos no dia a dia, como a Sueli disse, de arrumamos a sala todos os dias, mas no dia que não arrumamos, eles apercebem-se, mesmo não se apercebendo nos outros dias, não é? Mesmo nos outros dias não ligando. É muito giro porque eu faço, não há nenhuma vez que eu saia de casa, desde pequeninos, e o meu filho um tem 18 e outro 14. Não há nenhuma vez que eu saia e que eu não pegue numa folha e escreva bom dia, ponho o nome dele, e depois ponho bom dia, meu querido filho adorado do meu coração, fui não sei onde, faço assim um recado muito grande, e depois no fim ponho beijinhos, amo-te muito, até já, pronto. E um dos dias, o ano passado, eu tive de sair muito rápido para ir à casa dos meus pais. E então, saí assim de noite. Então eu pus assim, mas os meus pais moravam por baixo de mim. E eu pus assim, estou nos avós. E pousei a folha. E o meu filho, quando acordou de manhã e viu a folha a dizer estou nos avós, olhou e disse assim, mamã, isto parece de um filme de terror. Faltava um cuidado, aquele amor, aquelas palavras meigas. E ele, só porque eu disse, estou nos avós, assim, uma coisa mais direta, e ele ficou tipo... e aquilo chamou-me a atenção, porque na realidade, aquele recado, no fundo, que eu deixo sempre, não é? E que até parece que eles não ligam nenhum, porque já é uma coisa que estão muito habituados, mas ligam. E basta ser uma coisa diferente. Dizem assim, é sempre igual. Mas... já acendeu um alarme, né? E é interessante, e isso aí é um feedback muito bom, né? Você percebe que eles estavam prestando atenção, mesmo que parecesse banal aquilo, né? Eles estavam acostumados a esse outro tipo de comunicação. E tudo que acontece entre nós, né? Falando em criação de filho, é material para trabalho, né? É falar, meu filho, olha, todo dia eu disse que te amo. Nesse dia que eu não disse, não significa que eu não te ame, né? Porque lá adiante ele vai encontrar essa situação.
e não vai sofrer terrivelmente por isso que aconteceu. Fala, não, hoje é coisa de entender o outro, de ficar claro também como é que o outro funciona, né? Muito interessante isso, né? Você falou aí de sentimentos também. As crianças muito pequenas já começam a saber identificar os sentimentos. Olha, Alda, quantas mulheres eu converso, e eu mesma já estive nesse lugar, de estar numa situação angustiante e não conseguir entender se eu estava com raiva ou se eu estava com medo, né? De tão pouca conexão a maioria de nós tem com a gente mesmo, com os sentimentos da gente. Então, Sim, esse é todo um processo, né? O que eu pretendo ajudar as pessoas é nesse processo de resgate, né? De resgate da sua autoestima, da sua autoconfiança, de ser mais complacente consigo, né? E aí você já no seu jardim, plantando suas florezinhas, já sentindo, já percebendo, sabe aonde ele foi pegar essa informação de yoga? Ele chegou a te dizer de onde ele tinha ouvido isso? não, nós na altura nem falámos assim sobre isso, porque foi, Exploraram, né? Mas não, porque provavelmente foi ele tão viu giro o alguma coisa na resto, televisão, na se calhar. internet, né? Falou, é isso que eu quero. Eu quero paz. Eu quero isso, né? Muito Sim, eu bonitinho, achei o muito máximo. bonitinho. E a Célia estava a falar da importância como nós comunicamos com os outros. E há pouco tempo eu estava aqui numa chamada a pedir umas informações e no final eu disse assim ao meu filho: o senhor foi, porque tudo que eu perguntava ele ia respondendo até mais do que aquilo que eu perguntava. E eu cheguei a um ponto em que parecia que me sentia mal de estar a pedir tanta coisa, pedir tanta Uhum. informação, porque ele estava a ser mesmo 5 estrelas. E então eu disse ao meu filho: o senhor foi espetacular, ele ajudou-me em tudo, ainda por cima super bem disposto, ele estava mesmo assim a falar comigo, a sorrir, e ele disse: como é que ele estava ao telefone e tu sabes que ele estava a sorrir? Eu disse: porque eu senti, a forma como o Isso. senhor falava era mesmo assim de quem estava, e ele disse: mamãe, Sorrindo, feliz. tu sentiste alguém do outro lado do telefone a sorrir? Tinha sentido. Olha que menino analítico, né? Analítico. É isso. E a Sueli faz esse trabalho essencialmente com mulheres. Faço, sim. Tá? Quando comecei a trabalhar com coach, eu ia muito. Hoje em dia eu uso a palavra mentoria, porque Uhum. coach ficou uma coisa tão banalizada, né? Pessoas muito. Com todo respeito para todo mundo, mas assim, com pensamento, com pouca formação, né? E prometiam tantos milagres, eu preferi. Eu digo que eu sou treinadora. Mas Treinadora, a acho Sueli melhor. sente que, por exemplo, eu também não uso a palavra coach porque eu não sinto que faça o trabalho só de coach. Eu acho que o coach, algumas das estratégias também fazem parte do meu trabalho, mas é uma, no fundo, compilação de tantas De formações tantas diferentes, ferramentas, de tantas tantas experiências É isso diferentes. mesmo. É Exatamente. isso mesmo. Eu não posso dizer que é uma coisa específica, não é? Por isso é que no meu caso eu digo facilitadora do desenvolvimento pessoal, porque Pronto. eu, eu não consigo dizer, não, é tanta coisa, e é essencialmente o meu percurso e as minhas experiências. Então, eu acho que muitas vezes são as estratégias que resultaram para mim, são, não é? Então, não acho que devo, por isso é que eu questionei, alterou o nome, mas sente que também mesmo assim faz só, no fundo, esse processo. Não, porque é exatamente o que você acabou de falar. São tantas formações que a gente tem, tantas ferramentas, que o trabalho, ele transcende isso, não é uma coisa só pontual. E aí eu estava te explicando que eu comecei muito no mundo corporativo, porque era uma tendência. Eu tinha grandes equipes, eu tinha um monte de coisa, que a primeira formação em coach que eu fiz foi para ajudar a minha equipe, né? Eu via que tinha oportunidades ali, mas eu não tinha ferramenta. Eu fui buscar ferramenta para isso, para melhorar na performance, para melhorar na qualidade de vida deles. Eu sempre fazia uma gerência muito presente, né? Sim, E depois eu fiz como formação, porque quando parei de trabalhar, identifiquei que esse seria um bom caminho para continuar contribuindo. Eu já não queria mais o estresse do mundo corporativo, aquela angústia toda. Foi prazeroso para mim, fiz grandes projetos, vivi
com muita felicidade isso, mas são fases da vida da gente. E eu comecei muito no mundo corporativo, atendia principalmente jovens, quando eles começam a criar um negócio, o negócio começa a crescer muito e eles ficam perdidos ali, até pessoalmente, né, desorganizados, porque são especialistas em determinada coisa, mas o conjunto requer mais informação. Trabalhei muito com esse pessoal, mas a vida foi me chamando, ou porque trabalhava em um trabalho voluntário, ou porque alguém me solicitava por indicação, né? Passei muito tempo sem trabalhar, trabalhando só por indicação, e a vida foi me chamando para trabalhar para as mulheres, mas numa pegada assim de levar paz para o coração, sabe? Naquilo que é possível. Vamos tentar ter uma vida harmônica? E quando você tem um lar harmonioso, o que que acontece com as pessoas que ali vivem? Elas são saudáveis, Sim. físico, mental e espiritualmente. Aí me veio uma coisa, falei, vou trabalhar com mães. Se a mãe estiver bem, a família está bem. Não que eu não goste dos homens, amo, tenho 4, meu marido e 3 filhos, né? Mas da própria essência do homem, ele é mais fechado. Ele é muito difícil Eu de sinto muito abrir o isso. coração, e não é que eles não sintam dores e dores imensas, né? E inseguranças e um monte de coisa. Então, por isso que o papel da mãe, ela é tão importante, porque ela é apoio. Se ele tem uma boa Eu companheira, ele sinto muito sobe isso. na Eu sinto vida. muito que a mãe tem, no fundo, tem de estar bem para que tudo esteja bem, não é? Seja bem, né? Sim, então eu acho que o ajudar a mulher a sentir-se, quando a Sueli disse empoderada, eu muitas vezes uso o empoderada no. Aliás, eu aprendi o empoderada convosco, porque aqui eu acho que nós não tínhamos um termo que agregasse tudo. E isso eu Uhum. acho que agrega, que é no fundo, quando eu uso é no sentido de empoderar a mulher mãe, é ajudá-la, primeiro, a se sentir segura, confiante, feliz, porque nós somos muito educadas ainda para nos desvalorizarmos e priorizarmos toda a gente menos a nós, e eu acho que é mesmo preciso isso, preciso o que ela se sinta Sim, bem e segura e confiante. E para que consiga também sentir que está a passar isso para os filhos, porque se uma mulher sentir isso nela e isso nos filhos, ela consegue dar tudo a todos, no fundo, porque são os 2 pontos. Primeiro, ela tem de estar bem para estar bem para os outros. E depois, o maior medo dela e as maiores inseguranças estão na educação dos filhos e na segurança dos filhos, não é? Por isso, eu exato. acho que se elas conseguirem sentir, neste caso, o tal empoderamento de eu consigo me sentir confiante naquilo que eu sou, na pessoa que eu sou e no fundo na educação que eu estou a dar aos meus filhos e na segurança que lhes estou a dar, então eu consigo tudo, não é? Então eu Isso, porque consigo, assim, consigo a família toda e que consigo, esse termo aqui no Brasil ele está bastante desgastado, não é? sim, Porque é exatamente isso a minha preocupação. É exatamente isso que eu ofereço, que é independência, né? É uma sim, pessoa que é independente, seja ela uma executiva, seja ela uma dona de casa, mas que ela ocupe o lugar dela no mundo. E isso mesmo, não depende de cargo nem de conta bancária. Não depende. nada, Você sabe que tem mulheres que têm autoridade dentro do lar, sabe? Mas, às vezes, outras não têm, por quê? Aí é o que eu mostro para elas. Elas foram abrindo mão. Então, quando você abre mão de fazer escolhas, vai sair com o namorado lá atrás. foi como nós começámos, Para não foi? onde vamos? Foi Para como onde nós, vamos? foi como Né? nós começámos, foi quando deixámos que sejam os outros a escolher. A escolher. Para onde vamos? Não sei. Qualquer lugar serve. Qualquer lugar. Cinema ou teatro? Você escolhe. Vai jantar. O que você quer comer? Ah, o que você quer comer? Isso. Então, eu vou com você. E o Ser. tempo todo foi abrindo. Então, não é de estranhar que mais tarde você seja sequer consultada. Então, o Sim. que eu procuro quando trabalho com elas é isso daí. Olha só, em qual momento você foi ficando invisível? Porque vem muitas mulheres maduras fazerem trabalho comigo. Então, não é porque o outro não lhe considera mais,
é que você foi sempre delegando. Sim. O que você acha disso? O que isso significou na cabeça do outro? É verdade, ele até me perguntou tanto que desistiu de perguntar, não é? É muito nesse sentido, é a mulher ocupar o lugar dela. Se a mãe está conversando com uma criança, ou está até brigando com ela, e ela grita com a mãe, e vai permitir, e não vai dizer, senta e vai ouvir agora, eu sou sua mãe, eu estou lhe orientando, porque você precisa nesse momento, tá? Ficou claro para você? Jamais grite comigo novamente. E fala baixo, não vai gritar mais alto, porque aí é um horror, né? Então, são esses pequenos ajustes, né, que vai se fazendo. Outro dia eu fiz um levantamento no final de ano, um trabalho voluntário que eu faço. O que elas mais gostaram naquele ano? Elas falaram que primeiro era dizer não, porque o outro precisava saber até onde ia. Mas isso quando eu falei no empoderamento, eu acho que isso é são os primeiros pontos. É o impor os limites, o dizer não. Que as mulheres Isso. não dizem, não E dizem. não precisa fazer isso gritando. Você Não, pode fazer isso conversando. Falando, claro. vamos acertar um negocinho aqui. Homem detesta essas coisas, né? Que aqui no Brasil a gente chama DR, discussão de relacionamento. Eu preciso falar um negócio com você. Um momento, assim, vamos parar aqui, que os homens não gostam muito. Assusta um pouco eles, viu? Aí, no momento adequado, você vai colocar os seus pontos de vista. Então, eu me perdi um pouco nessa história, peraí. A coisa dos limites, né? Aprender a dizer não. E a segunda coisa, elas me disseram, foi parar de gritar. Meu filho gritava, eu gritava também, e a casa virava uma bagunça. Aí eu aprendi a falar baixinho. Eu falei, quanto mais baixo você fala, Mais mais baixo poder você tem. e mais baixo o filho fala. E mais baixo o filho fala, você tem poder também. Então, o meu trabalho é muito nisso. É assim, quando a mulher, elas vêm me procurar, quando elas estão tristes, às vezes chateadas, enfim. São questões as mais diferentes. Até comentei contigo outro dia, não tem muita diferença pelo extrato bancário, né? Não. Porque a dor é a mesma e só muda de endereço. Engraçado porque concluímos que nem tem diferença. Mesmo extrato, por exemplo, pode ter zero na conta ou pode ter milhões, que os problemas acabam por ser os mesmos. São muito parecidos, acredite, Mesmo, são muito mesmo. parecidos, né? E às vezes, de uma forma ou de outra, acabam por resolver da mesma. Acabar Exatamente. por sofrer a Exatamente. mesma. São muito parecidos. Eles têm várias cores, né? Cada um define com uma coloração, com uma Sim. intensidade, mas são muito parecidos, né? Nós Então, somos muito iguais nas nossas diferenças. sim, se pudesse deixar assim uma mensagem para as mulheres em termos do quão importante é este, no fundo, investimento nelas e neste autoconhecimento, o que é que diria? Eu diria assim, olha, é importante ter uma fé, qualquer que seja. Tem algo maior do que nós. Eu acredito nisso. E eu acho que esse é um passo para a gente desenvolver algumas coisas, né, como o amor, o perdão, a compaixão. Porque, lembrando, até no primeiro mandamento da lei de Deus, é amar a Deus como todas as coisas, e ao próximo como a ti mesma. Ele não falou, ame ao próximo primeiro. Ele falou, como a ti mesmo. Para eu ter uma referência de como amar, eu preciso me amar. Então, o recado é, acredite em algo maior do que você, para lhe proteger, para lhe guiar, para lhe orientar. Né? Eu não sou pastora, nem assim, mas são minhas crenças. Eu acho que ajuda muito, muito, muito. Mas, enfim, respeito até a pessoa não acreditar, mas que ela tenha amor por si própria. E se ela sabe... A verdade é que muitas mulheres, por mais que o saibam, se não tiverem alguém como a Sueli, por exemplo, para ajudarem a fazer esse caminho, elas, ok, eu vou dar ao outro o que dou a mim, mas eu não dou nada a mim. E como é que eu posso dar? Como é que você pode dar amor se você não se ama? Quem não se ama não tem. Mas precisam mesmo dessa ajuda de alguém que oriente no fundo ok, mas tu és incrível e tu tens isto, 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 isto. Isso. Porque, na verdade, Nelda, a gente nem orienta, a gente só mostra. Só mostra. Você apenas faz a pessoa parar um pouquinho, né? E refletir sobre. E olhar para ela.
Sim, É só isso que todo o meu trabalho começa com isso. sim. Todo É o meu incrível. trabalho. Mas é mesmo A isso. partir daí, a coisa Mas é vai às pegando vezes os caminhos necessários, mas o trabalho é a primeira coisa. Olhe para você, é o né? fazer a pergunta certa, não é? Para fazer com que a pessoa olhe para ela, porque Explica, para que na ela dia a olhe. dia não foi sequer habituada a parar para olhar para ela, nem sabe como o fazer. Não sabe, às vezes ela não sabe se está com raiva ou se ela está triste, né? Fica confusa. Então, entrar em contato com essa beleza que nós somos, que é o ser humano, que carrega a essência divina, sabe? E isso pode transformar o mundo. Porque uma mãe, né? Eu gosto de falar isso, olha, ela é capaz de transformar o mundo, sim. Por quê? Começa pelo mundo do lar dela. Se ela estiver bem, se ela estiver equilibrada, se ela souber dizer quais são os limites, se ela souber pedir ajuda, tudo isso vai ajudá-la a florescer e não ficar aquela mãe cada dia mais pesada, mais carregada, se sentindo desvalorizada. Outro dia uma foi bonitinha, falou para mim, você acredita que foi o Dia das Mulheres e ele não me deu uma flor? Aliás, pensando bem, ele nunca me deu flores. Eu falei, e aí? Você já falou para ele alguma vez que você gostava de flor? Ela falou, não. Ele devia saber, porque toda mulher gosta de flor. Eu falei, algumas não. Para nossa surpresa, algumas não. Então, você, ao invés de ficar triste com ele, diga assim: eu gosto tanto de flores e queria tanto receber flores em datas especiais. E aguarda. E pode ser que ele Pode te, ser que tenha sorte. pode ser que ele te dê flores. E tempos depois ela me contou que recebeu flores e estava muito Muito bom, emocionada, muito né? bom. Então, porque quando eu falo no empoderado, quero deixar bem claro isso aqui, não é nada contra essa história. É que, assim, a gente entrou num espaço de beligerância. Sim, A não é mulher, extremo, é o não é? homem contra a mulher, Sim. sabe? Assim, as atitudes masculinas, todas são agressivas, são tóxicas e tal. Tem homem tóxico, tem homem agressivo, tem todo tipo de gente, assim como as mulheres. Mas Uhum. não tem que focar nesse lado. Tem que focar numa coisa maior. Nós fomos criados para vivermos juntos. Qual é a parte que me toca que eu posso facilitar, né? Eu acho que essa reflexão vai ficar para o próximo episódio. É isso aí. Foi uma delícia. Obrigada. Muito Nós, obrigada a você também. É tão bom a gente e compartilhar nós isso. A gente começamos cresce e nos encontros, assim como os rios, né? A gente isto é como um cresce nos novelo. encontros. Começa a desenrolar e nunca mais termina. Eu Não agradeço também, tá? é? Tenha um Obrigada. dia feliz e que outros encontros aconteçam. Foi uma delícia. Acho que sim. Claro que Beijo sim. grande. Até a próxima. Tchau. Obrigada. E você que está ouvindo, seja feliz. Obrigada. Beijo, tchau.